Tudo bem? Muito legal encontrar você de novo, participando, assistindo, ouvindo essa nossa série Vozes do Brasil, que traz sempre pessoas importantes, vozes muito queridas, que ainda estão fazendo rádio, que ainda vão voltar a fazer rádio, que já fizeram rádio e já estão devidamente aposentadas, mas voz é uma coisa que sempre agrada a gente e o que é melhor, né? Emociona. Agora, por favor, não vá dizer eu já vi esse programa. Você não viu esse programa. Você viu o primeiro episódio desta dupla série, ou seja, uma série de 2 programas que vai trazer de volta o nosso querido amigo Rubens Pali. Olá, tudo bem? Suave com vocês? É um prazer estar aqui para a segunda parte. No capítulo anterior, nós falamos sobre o começo da vida no rádio e, basicamente, sobre o período de AM e jornalismo no rádio brasileiro. Tudo bem? Sim, e no capítulo de hoje, sobre o que iremos falar? Agora, nessa segunda parte, a gente fala sobre a minha participação também no FM paulistano, durante esses últimos 35 anos, já que estamos em 2021, no período desse registro. Muito bem. Então, vamos lá. Você pode dizer como é que foi a migração, né? A gente já contou algumas coisas no programa anterior, e não vale aqui ficar repetindo tudo que a gente falou, porque senão não precisaríamos ter gravado o programa anterior. Então, você vai lá, procura Rubens Pali, primeira parte, e você vai saber como é que foi o começo da vida desse rapaz. Hoje ele vai falar da migração da faixa de amplitude modulada, da onda média, para a frequência modulada. Então, em 1984, nós começamos um trabalho na Bandeirantes FM, era uma rádio dançante na época, houve uma evasão da equipe anterior, a rádio vinha subindo na audiência da Grande São Paulo, e a equipe principal da época foi para um outro prefixo, que era a estreia da PUL FM nos 89,1. Eles, Caion Gadia e Tony Lovato e Carlos Rassi, responsáveis que ficaram pela programação da FM no período, saíram pegando alguns profissionais jovens que topassem fazer a Bandeirantes FM grande, como sempre, mas num período de dificuldades econômicas, que topasse fazer várias funções, sem explicar isso para a gente. Eu era o mais novo de todos no rádio, eu não sabia, era mais novo no rádio. Talvez tivesse até gente com menos idade do que eu, mas éramos todos na faixa dos 22 para os 25 anos no período, menos o Carlos Rassi, que era o mais experiente. Nesse período, como houve a mudança da equipe na Bandeirantes FM, em 1984, com o início da PUL, o Caion trouxe de volta o César Fofá para fazer o horário da manhã. César Fofá trabalhava numa empresa, uma destilaria, grande empresa brasileira, aqui do Brasil, e ele trabalhava no setor de comunicação. Era um assessor e contato para a comunicação da empresa, fazia parte da equipe. Então, ele fazia logo cedo esse horário, e aí os prazeres continuavam, porque quem me colocou no ar na Bandeirantes FM foi o Carlos Rassi, um dos grandes nomes, saudoso Carlos Rassi, que foi um dos grandes nomes do rádio brasileiro também, que trabalhou também com Luiz Fernando Malhoca numa equipe da difusora, AM na época, depois ele trabalhou na difusora FM, e nesse período, depois de passar por outros prefixos, ele estava na Bandeirantes FM, onde tudo acontece, como a gente falava na época, com a voz do Ferreira Martins. Era tudo muito especial. E de manhã, me entregando o horário, depois de 3 meses, no meu início em rádio, em 84, fazendo na madrugada, depois do Carlos Rassi, o Caion e o Rassi e o Tony Lovato mudaram alguns horários e eu passei a fazer das 11 da manhã às 3 da tarde. Quem fazia das 7 da manhã
às 11, era o César Fofá, que eu ouvi demais, fazendo as coloridas da Excelsior, o Pediu, Tocou, Ganhou, e outros horários também que ele fazia lá. Acompanhei também o César Fofá em alguma incursão que ele fez pela TV. Então, você imagina, Luiz Fernando, e a galera que está ouvindo a gente, como era fascinante para mim estar trabalhando com essas grandes feras, além da turma que estava meio que começando. O Fernando Moreno já era bem experiente de rádio, ele tinha feito Litoral, principalmente Santos. O Serginho Café, tinha feito a Metropolitana, tinha ido para a Band para fazer finais de semana e passou a cumprir também um horário diário. E o Edir Magrão, que já tinha experiência também na região de Americana, interior de São Paulo, cidade de Americana. E, aliás, ele está nesse período ainda trabalhando na região, voltou para a Americana, faz televisão, faz as mídias eletrônicas e digitais também. Então, era uma equipe muito legal, pequena, enxuta, e todo mundo fazia uma série de trabalhos, muito porque não tinha toda a equipe necessária para fazer, e também porque deram essa liberdade, o que foi muito legal para o período. A necessidade fez com que acontecesse algo legal. Então, todo mundo deu um passo a mais naquele momento do bom trabalho que se fazia na Rádio Cidade. Em 1984, acho que o Luiz Fernando Malhoca já era o coordenador da cidade? Luiz, era? De passagem. Eu saí da Jovem Pan em 84 e assumi, perto do segundo semestre, a Rádio Cidade, depois de 4 conversas com o meu querido saudoso chefe, Nelson Batista Neto, que me convidava para almoçar. Eu adorava, porque ficava sabendo coisas do Rio, trocava ideias, é sempre gostoso. Não é só o filabóia que é gostoso, é o fato de você estar trocando ideias com uma pessoa que está no topo. Ele era o homem mais importante da área de radiodifusão do Jornal do Brasil. Não que ele não apitasse também, ele era o diretor, superintendente do grupo, mas ele é que definia certas coisas, postos-chave e tudo mais. E aí a gente conversava e tal, mas toda vez que eu venho aqui, venho falar com você, você diz que não é hora ainda. Eu falei, eu vou te dar uma explicação que eu tenho dentro de mim. Casamento é uma coisa que, a rigor, deve ser para sempre. Quando ele não está bem, se você quiser pular o muro, o problema é seu. Agora, enquanto as coisas estão bem, não tem porquê. Não é uma coisa agradável. Então, vamos combinar esta senha. E aí, vira e mexe, quando ele não vinha para São Paulo, mas quando ele estava agoniado porque alguém queria sair da coordenação de São Paulo, os cariocas que passaram por aqui, obviamente, sentiam uma falta da praia danada. E não dava para ir todo fim de semana, pegar a praia e depois voltar para trabalhar na semana seguinte, porque a rádio ficaria acéfala. Então, eles queriam um coordenador paulista. E aí ele ligava para mim de vez em quando e disse, como é que está o casamento, Luiz? Eu dizia, está ótimo, está tudo bem. O casamento está em ordem. Ele, tá bom, a gente conversa outra hora. E, eventualmente, ele vinha para São Paulo, a gente ia almoçar junto. E aí ficou esse código, até que um dia eu disse a ele, o casamento terminou, e aí eu fui transferido e assumi a posição de coordenador da Rádio Cidade. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rubens Pali, que está conversando conosco e contando um pouco da sua história, até porque é uma história longa. Vamos repetir e informar e relembrar que no canal do YouTube, que tem aí o meu nome, você encontra também outras participações de outros nomes, de outras vozes, donos e donas de vozes marcantes no rádio, mas você também encontra a participação de Rubens no primeiro episódio, onde ele conta o começo dele e toda a fase de AM. E eu queria perguntar para o Rubens Pali, nosso consagrado Binho Pali, a Bandeirantes teve uma fase alternativa.
Depois, ela mudou para uma fase um pouco mais popular. Esse time que deixou a Bandeirantes, aliás, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o pessoal da Rádio Cidade, que saiu da cidade e foi para a Jovem Pan, esse time que saiu da Rádio Bandeirantes FM e foi para a PUL, estrear a PUL FM, era de uma programação alternativa, de uma programação sucesso. O que fazia a Bandeirantes nesse período anterior à sua entrada? A Bandeirantes fazia a programação dividida em blocos como um triângulo, em que até existia também outras emissoras que faziam semelhante, e esse triângulo, no período, nessa fase, deve ter começado ali na Band. A comercialização era feita em triângulo, ou seja, na hora cheia, depois aos 20 e depois aos 40, né, fazendo esse triângulo do bloco comercial. No primeiro bloco musical, de 18 minutos aproximadamente, 17, 18 minutos, tocava o funk original, a black music, R&B e pós-disco. Estávamos ainda na metade dos anos 80. Depois, o segundo bloco era mais acelerado, um pouquinho, mais dançante das pistas para onde estava se encaminhando, e o terceiro era o início da época das danceterias. Então, já misturava o pop rock dançante também. Isso na fase que nós entramos e que houve uma pequena modificação. Mas era bem black music, dance music, no período em que a equipe era comandada pelo Lisandro Antônio, tinha o Pablo Pablo, tinha César Filho, tinha Edmir Rabelo. Esses 4 componentes em especial foram embora para a PUL e abriu espaço para a gente trabalhar na Band FM. Quer dizer, acabou abrindo esse espaço. Então, a movimentação no mercado é boa quando surgem novos valores, pessoas que vão tentar, vão aprender, vão errar e vão progredir nesse assunto. Depois em 1985, eu passei a fazer o horário das 11 às 3, e, como já disse, com o César Rosa numa ponta e o César Rosa não. César Rosa foi depois. O César Fofá, das 7 às 11 da manhã, eu entrava, depois o Serginho Café, das 3 às 7 da noite. Na época, a Voz Brasil ia no horário mesmo, depois tinha o Edir Magrão e o Carlos Saci no final do dia. No jornalismo, a gente tinha o Bob Navarro e Serginho Groisman no jornalismo. E o Serginho fazia o módulo informativo, que na época, apesar de ser uma FM e ter essa programação dançante, ela manteve um hábito, até pelas características do Grupo Bandeirantes, de ter um jornal, um bloco de jornalismo que tinha 15 minutos. E o Serginho Groisman era o redator desse horário. E uma vez, precisando de alguém para apresentar os jornais nos finais de semana na Bandeirantes AM, o Serginho me indicou para fazer, porque ele achava que eu fazia legal a interpretação do texto. Lembre-se que era uma colocação diferente, apesar que a gente já fazia de uma forma bem mais jovial. Então, eu fiz até 1986, o começo de 1986, a Bandeirantes FM. Aí, eles tentaram fazer uma rádio adulta, nos moldes que o Caion Gadia depois levou para a Antena 1, local de São Paulo, e para a formação da rede Antena 1, mais adulta. E não deu certo na Bandeirantes FM na época, descambou, a audiência caiu, automaticamente cai também a comercialização, e depois o Caion acabou saindo de lá da Bandeirantes, e aí eles foram para essa programação mais popular, que teve variações. Teve um período em que ela, com o Joca voltou a fazer uma rádio um pouco dance, tinha um pessoal mais ligado a isso, o Lau Casanova, na época, o próprio Pablo Banana teve passagem por lá, o Índio. O Índio teve na fase rock and roll da Bandeirantes FM no início, né, final dos anos 70 para começo dos anos 80, e depois teve na fase dance também, da Band, quando aí ela virou Band mesmo, com o nome Band, que por acaso a gente
em 1985, foi a equipe de 85 que começou a chamar a Bandeirantes FM de Band FM. Naturalmente, foi um lance normal, natural, surgiu. A gente começou a falar, eu fiz umas vinhetas falando Band FM e a partir dali a gente fez, apesar que o Caion não gostou, e aí a gente tirou esse Band do ar no período, mas logo depois, com as outras direções, voltou. Em 1986, eu fui para o Sistema Globo de Rádio, convidado pelo Pedro Vilela, Alfredo Raimundo, João Bissev, as pessoas que lá estavam dirigindo a programação da Rádio Globo e da Rádio Excelsior, para fazer a voz padrão. Depois eu passei a fazer a coordenação de produção, aí virei o coordenador artístico da Rádio Excelsior, posteriormente coordenador da Rádio Globo e também gerente de programação das emissoras em São Paulo. Foi o período em que a Globo FM fazia Você Liga é Só Sucesso, seguindo o parâmetro da 98 do Rio, que era 98 Você Liga é Só Sucesso. Aqui a gente, em São Paulo, a gente tinha Globo FM, Você Liga é Só Sucesso, dirigido em São Paulo, coordenado pelo Carlos Roberto, o BenTV, que é a voz padrão, a voz principal das chamadas do SBT, desde a inauguração do SBT. Eu queria fazer duas perguntas, não cortando muito seu raciocínio, mas pelo menos para não perder também o elan, né? A gente vem conversando, depois vai lá para frente, e aí para retornar, e lembra quando você falou tal coisa, então a gente não pode perder o passo da história. Você falou em voz padrão. Muitos dos que nos acompanham, tanto no podcast como no YouTube, no Instagram e tudo mais, eles conhecem alguns termos técnicos porque são do meio, trabalham como nós na área de radiodifusão. Mas tem muita gente que é curiosa, que é ouvinte e que não sabe o que é. A voz padrão seria a voz de um padre muito grande, ou o que significa a voz padrão no rádio de São Paulo, do Brasil e do mundo? Não é um padre de grande estatura e peso, não. A voz padrão é a voz principal das chamadas, que dá uma identidade à rádio, principalmente no identificativo de frequência, que é o ZY alguma coisa de cada região do país, que você ouve em muitas emissoras na hora cheia, em algumas em outros momentos da programação, em algumas nem se faz mais. Então, ele dá o prefixo, ele faz as chamadas da programação, as chamadas institucionais da emissora. Depois, houve uma modificação no que se chama de voz padrão. Eu citei na TV o Dirceu Rabelo, por exemplo, na parte 1, que é uma voz muito conhecida da televisão brasileira, na Rede Globo de televisão. A TV Globo, atualmente, nos últimos 5 anos, utiliza outras vozes, que são as vozes de chamada. Mas a voz padrão continua sendo Dirceu, e, eventualmente, numa estratégia da Rede Globo de televisão, eles usavam vozes muito semelhantes. Procuravam os locutores das TVs regionais que retransmitiam a TV Globo e colocavam esses locutores quando o Dirceu ficava resfriado, tinha algum problema de voz durante as férias, em algum tipo de afastamento. Então, o grande exemplo de voz padrão que surgiu no Brasil, mais conhecido assim das comunicações, talvez seja do Dirceu. Mas a gente tem muitos outros grandes exemplos de locutores que faziam voz padrão desde a época do rádio ao vivo. Né? Sim, claro. Eu mesmo me lembro de começar a ouvir uma rádio, da qual eu gostava muito, e aí eu falava, puxa, esse cara fala o dia inteiro. O cara não sai da rádio. E não era ele que falava o dia inteiro. Ele tinha gravações, estou falando de Darcio Arruda, na Rádio Difusora, São Paulo, nos tempos do mesmo Caion citado por você. E, naquele tempo, o Darcio fazia as principais chamadas da programação, até porque não era uma rádio muito falada. Então, ele fazia as chamadas e o que você chamou de institucional, que é aquilo que não tem caráter comercial, mas vende a rádio, vende
a estrutura da rádio, o que é Isso. como se fosse o editorial num jornal, é a voz oficial da rádio, então esse é o homem voz padrão. Eu ainda tenho a segunda pergunta para fazer vocês. Se quer comentar, comente agora e depois eu volto para a segunda pergunta. Bom, eu passei a ser voz padrão da Rádio Globo e no período em que a gente estava construindo a CBN, eu também, com uma outra entonação mais adequada ao que a gente queria fazer de jornalismo, menos vibrante, menos up, como eu gosto de fazer, menos para cima, né? Não fosse para baixo, mas mais contido, até porque ainda não era, a gente não saiu quebrando padrões. Aliás, a CBN, até agora, com o Laerte Vieira, ele é uma voz mais contida, seguindo o que a gente fez desde o início. E como eu apresentava um dos horários na Excelsior pré-CBN também, então, coordenando a Excelsior e preparando para fazer o jornalismo da CBN, All News, 24 horas por dia, a gente buscou outras pessoas que tinham um timbre de voz parecida com a minha. Então, durante algum tempo, fomos testando algumas pessoas, e aí vieram 2 profissionais que passaram a dividir comigo as chamadas e horários da Excelsior pré-CBN, já bem carregada de jornalismo, e também me acompanharam como voz comercial. Então, eu fazia, por exemplo, a chamada do futebol na Globo. A equipe do Osmar Santos, o pai da matéria, e explicava qual era o jogo que ia ter, ou a transmissão esportiva, ou o programa esportivo com Oscar Ulisses e toda a equipe maravilhosa dessa dupla naquela época. E depois tinha uma assinatura comercial com os patrocinadores. Aí quem entrava era a voz do Calixto Barbosa ou do Roberto Nonato. Os 2 também passaram a trabalhar, já estudando jornalismo na Excelsior pré-CBN. Depois, na CBN, o Roberto Nonato foi colocado como âncora do Noite Total, que já tinha esse nome na época da Excelsior, outra característica. Nós colocamos todos os nomes dos programas que tem até atualmente, a maioria, né? Muitos novos foram criados depois. Mas os básicos da programação da CBN, os títulos foram feitos na época da Excelsior. E aproveitando até alguns nomes que já existiam do trabalho de programação anterior. Então, a gente fez isso que eu estava comentando e que o Luiz também comentou, o Luiz Fernando comentou aqui, da semelhança de timbre, entonação. Então, a gente fazia um treinamento com esses apresentadores, com o Roberto Nonato, que agora trabalha na CNN Brasil. No ano de 2020, ele passou a fazer parte da CNN Rádio no Brasil, mas ele fez, acho que pelo menos uns 25 anos ou mais, não, quase que ele fez a CBN desde o início com a gente lá. Eu saía de vez em quando do rádio, saía de vez em quando do Sistema Globo de Rádio, mas eu acabava voltando para lá de vez em quando. Sim, Luiz. O que o Nonato fez foi trocar uma letra, simplesmente, na carteira profissional, né? Já que ele saiu da CBN, foi para a CNN, está no mundo da notícia de qualquer forma. O que eu queria falar agora, e não vai aí nenhum desdouro para o Sistema Globo de Rádio, não tem nenhum objetivo de esmiuçar a política interna, mas eu acho que a gente deve falar sobre a história do rádio, esse é o nosso objetivo, e eu tenho comigo, apesar de nunca ter trabalhado no chamado Sistema Globo, porque quando eu trabalhei na Excelsior, ainda estava a migração da TV Paulista para o Sistema Globo. Então, mas eu peguei a Excelsior, a máquina do som, já voltando, ou melhor, entrando na nova parceria com o Sistema Globo. Muito bom. A pergunta é, você acha, eu não estou falando da Excelsior, porque eu sei que não. Eu trabalhei lá dentro, eu acompanhei o Antônio Celso, eu era um mero chefe de discoteca e discotecário programador, mas eu me meti em tudo, ele deixava, e quando ele ia embora e falava, toma conta aí, Leão, segura, e a gente ia fazendo. Tanto é que numa noite, na hora da Agência Nacional,
Eu trabalhava muito do fim da tarde para a noite, porque, como eu já citei em outros episódios, não nesse, de manhã eu dava aula na FAAP, ou melhor, na ECA, na Escola de Comunicações. Eu tinha recém-formado em 1970, em 71 eu passei a ser professor e em 75 ainda continuava na ECA. Da ECA, 11h30 por aí, ia para o CRUSP, almoçava correndo, aquele bandejão rápido, e ia para a TV Cultura, que era o meu emprego definitivo. Aí eu fiz um programa, já contei isso também, de música pop em filme e clipe, não em videoclipe. Depois o videoclipe nasceu, e esse programa chamou-se TV2 Pop Show. Também tem a história de como nasceu o TV2 Pop Show no YouTube, você pode acompanhar. E esse programa rendeu, o TV2 Pop Show, um convite do Sr. Walter Guerreiro, que tinha recém-saído da Rádio Pan-Americana S.A., que havia transformado em Rádio Jovem Pan, e ele foi montar o seu próprio negócio, Estúdio Free. E no Estúdio Free, ele quis ter um programa de rock, porque ele gostou muito do programa da televisão. Aí ele me chamou e falou, é a coisa mais simples do mundo. Você tira o vídeo e faz um programa de rádio e tal. Eu nunca tinha trabalhado em rádio, só tinha noções de rádio da escola de comunicações. Eu falei, não, tudo bem. Tá. Aí fiz o roteiro em 3 cópias, tudo com carbono, aquelas coisas antigas. Quando eu fui levar lá, a moça falou assim, olha, o senhor pode deixar aí? Depois eu falei, não. Depois nós passamos para o... Não, quero gravar o programa junto, quero acompanhar. Então vou ver lá, vou falar com o diretor e tal. Aí ela falou com alguém e a pessoa falou, não, você pode entrar. Óbvio, né? Sou o produtor do programa e não vou acompanhar. Na minha cabeça, eu já tinha que estar dirigindo, ou pelo menos dizendo o que eu gostaria que acontecesse, senão eu não ia poder me responsabilizar. E encontro neste estúdio, aguardando os textos, o senhor Antônio Celso, da Rádio Excelsior. A voz principal da Rádio Excelsior e o dono do programa. Ou seja, ele seria o apresentador do mundo pop que eu estava criando ali, íamos fazer o primeiro programa. Aí a gente começou a conversar e tal, ele falou, por que você não faz um desse na Rádio Excelsior? Eu falei, não sei. Ele me chamou para fazer o Estúdio Free. Eu falei, não, o Estúdio Free funciona como um esquema americano, syndicate, que eu também não sabia o que era. Ele falou, não, um estúdio grava um programa, coloca comerciais no meio e dá de presente para as emissoras do Brasil inteiro. Só que pela ética, pelo que eles combinaram, São Paulo, onde está o estúdio, ele não pode, não é praça que ele possa usar. Então, nós podemos fazer isso. Ok. Então, para entender toda essa rápida história, à noite, depois de sair da TV Cultura, eu ia para a Rádio Excelsior e fazia algumas coisas. E aí eu fui tomando conta até que surgiu aquela vaga, etc. Mas o que eu queria saber era o seguinte. Comenta-se que no Sistema Globo, na área da Globo AM, e depois provavelmente na CBN, mas vamos falar da Globo AM, a coisa era muito difícil, porque o Rio, o pessoal do Rio, a direção geral do Sistema Globo, que ficava lá, se intrometia um pouco demais, ou então determinava linhas de conduta, ou então nós vamos fazer toda a plástica aqui, porque nós temos estúdios, nós temos o grupo, e a preocupação com São Paulo, que é diferente, que não tem praia, que é uma cidade conhecida como Selva de Pedra, onde o trabalho é muito maior do que em qualquer outra região do Brasil. Então, a característica da cidade, a parte social é outra. Então, queria que você dissesse um pouco a respeito disso e a gente bate uma bolinha a respeito. Bom, em relação à voz padrão, por exemplo, o diretor era o Panessa, que era o diretor de chamadas da TV Globo no Rio de Janeiro. Já começava diferente do que deveria ser, porque a linguagem de rádio ela é anterior em voz à TV, naturalmente. Então, a TV bebeu na fonte do rádio e depois modificou para algo que deu certo para a TV, mas que poderia prejudicar o rádio. Algumas vezes, essa intromissão dos valores da TV dentro do rádio atrapalharam bastante. Isso aconteceu muito no Sistema Globo de rádio, em várias etapas. Como o Luiz Fernando comentou,
até o último momento, até o suspiro final da Rádio Globo em São Paulo, houve essa interferência em muitos momentos, de tentar levar o módulo da TV para o rádio. E isso atrapalhou bastante. No Sistema Globo de Rádio, em São Paulo, eu passei a fazer a voz padrão exatamente por isso, porque precisava de uma voz que parecesse mais com alguém, com um paulistano, com alguém da cidade de São Paulo. Eu não sabia que era por isso, e a maioria lá dentro também não sabia, mas acabei fazendo isso, depois produzindo os textos, as chamadas, etc. e tal. Vieram para São Paulo, no período, o Paulo Lopes, sempre tinha alguém que tinha feito sucesso no Rio de Janeiro e vinha para cá, para São Paulo. O Paulo demorou um pouco para dar certo, depois o Eli Correia voltou para a Rádio Globo, e aí fez o sanduíche Eli Correia, Paulo Lopes, Eli de novo, Gilberto Barros no final da tarde, Otávio Pimentel à noite, Samuel Gonçalves de madrugada. Aí ficou mais com cara de São Paulo, e foi um período em que a rádio foi para primeiro lugar absoluto de todas as emissoras, e assim continuou por muitos e muitos anos. Mas realmente, sempre havia interferência do Rio de Janeiro, porque é a sede do Sistema Globo de Rádio. Era, né? Agora já não... a Globo é um produto só, voltado mais para o digital, e ainda usando da grande força da TV aberta que ela tem. Era isso, mais ou menos, que você estava perguntando, Luiz, das interferências Sim, do Sistema Globo de exatamente. Rádio em São Eu Paulo? posso até complementar, mas acho que é bobagem, você foi muito claro na explicação. Só fica uma última indagação, uma última interrogação. O mercado dizia, comentava, aquela coisa do rádio corredor, a boca pequena, comenta-se que quem puxava a audiência da Rádio Globo AM era o padre Marcelo. Isso era verdade, isso era apenas para começar, porque daí para frente vem os ídolos e o pessoal vai atrás, como já teve Gil Gomes, como já teve muita gente importantíssima, que chegou a marcar em seus devidos horários. Mas a pergunta é essa: realmente era o começo da emissora, o começo da programação da emissora, logo pela manhã, que puxava a audiência grossa, forte da emissora? Com certeza, Luiz. O padre Marcelo Rossi, ele é um grande comunicador, não necessariamente um radialista, ou um artista, ou um jornalista, mas o poder da Igreja Católica no Brasil e o movimento carismático que foi desenvolvido pelo padre Marcelo Rossi, como um padre na frente, né? Não vou dizer assim um garoto propaganda, mas guardava um posicionamento semelhante para o movimento carismático. E ele já vinha demonstrando grande audiência quando passou por outras emissoras católicas, onde ele fez programa. E existia também esse acordo tradicional da TV Globo, transmitir alguma missa nos domingos de manhã, cada vez mais cedo, para ajustar a sua programação às necessidades de cada praça. E quando o padre Marcelo passou a comparecer e a aparecer nessa missa dos domingos, na Santa Missa dos Domingos, isso foi também uma grande vantagem para a TV Globo. E num momento em que a Rádio Globo ela já não trabalhava mais com os grandes nomes do rádio AM popular de São Paulo, eles tinham migrado para a Rádio Capital, por exemplo, ou para a Record. Alguns, durante um período, fizeram a Rádio América, e o padre Marcelo Rossi também tinha feito grande sucesso na Rádio América. Então houve o ajuste dos interesses da Igreja Católica com o grupo de comunicação que atendia a religião, que ainda tem muitos fiéis em todo o Brasil, né? É um dos maiores países católicos do mundo, acredito que o segundo maior país católico percentualmente do planeta é o Brasil. Então, sempre foi muito forte. Existia também ali uma afirmação da Igreja Católica num grande veículo de comunicação no período de ascensão
da Igreja Evangélica, principalmente no seu braço da Igreja Universal do Reino de Deus, que é proprietária do grupo Record de Comunicação e que vinha crescendo bastante com os horários da IURD. Então, tudo isso acaba influenciando. O padre Marcelo Rossi foi para a Globo num período em que não existiam mais os grandes comunicadores populares. Existiam comunicadores voltados para um rádio que estava cada vez mais fazendo a base do que o rádio dos anos 2000 passou a fazer, foi o investimento no jornalismo mais forte. A Rádio Globo sempre teve a característica de prestação de serviço muito forte, com grandes equipes de repórteres e jornalistas. E os debates, sempre, que derivaram do programa Haroldo de Andrade, foram feitos pelo Paulo Lopes. Houve um período em que o Paulo Barbosa também fez na Rádio Globo também debates, mas não existiam mais esses grandes comunicadores na Rádio Globo, os populares. Existiam os outros que eles tinham, de alguma forma, alguma ligação com o jornalismo. Quando eu voltei da Rádio Capital para a Rádio Globo, já foi para cuidar da preparação da CBN, né, para o Sistema Globo de Rádio. Eu voltei, ajudei o Pedro Vilela, que estava de volta na Rádio Globo, coordenando a Rádio Globo, que já estava com essas características semelhantes à da Bandeirantes AM. A Bandeirantes também, muita prestação de serviço, muito jornalismo, mas com alguns horários descontraídos, de variedades, até de programação musical. E a Globo fazia isso, só que com músicas mais populares na maioria do tempo. E o padre Marcelo Rossi passou a ser a âncora. Era a âncora, era o principal produto da Rádio Globo. Ele foi crescendo, ele fazia só um horário no comecinho do dia mesmo, esse horário cresceu bastante, e ele passou a fazer depois das 10 da manhã até a 11h15, 11h30. Quando eu voltei pela terceira vez para a Globo, eu fiz durante muito tempo o Manhã da Globo, um programa que tradicionalmente foi feito para o Miguel Dias, depois o Laércio Maciel continuou apresentando, ele já fazia participação junto com o Miguel, e eles herdavam essa grande audiência do padre Marcelo Rossi. Depois, à tarde, entrava uma programação do Rio de Janeiro, e aí ela caía até a entrada do Pedro Trucão, que já era mais final de tarde. O AM já não tinha tanta força na sua programação, na sua audiência, na sua penetração, porque nós estamos falando já dos anos 2000 para cá, e aí a FM tomou conta mesmo da audiência em todo o Brasil. Mas sim, o padre Marcelo Rossi era um âncora, era uma mola propulsora de audiência. Ele entrava em drops em outros horários, às 6 da tarde. Antes do Globo Esportivo, ele entrava também com a programação. E eu não estive lá durante todo o período em que foi justo numa das minhas saídas do Sistema Globo de Rádio. Né? Então, eram outros coordenadores, outros diretores artísticos, outros gerentes de programação que chegaram a essa conclusão, mas sempre com a determinação da sede no Rio de Janeiro. Quem decidiu pela presença do padre Marcelo Rossi no período, provavelmente, eu não estava lá, mas foi o Rio de Janeiro, e deu certo. Deu certo. Foi o último momento de grande audiência da Rádio Globo foi o padre Marcelo Rossi. E o que ele entregava para o Manhã da Globo, que, como eu disse, eu cheguei a fazer. Eu acho que você contou alguma coisa sem se dar conta especificamente, e também a gente não pode criar marcos, porque a gente não tem pesquisa a respeito, mas o que hoje a gente chama de podcast, ou seja, eu vou buscar aquilo que me interessa, o rádio vem fazendo isso a miúde. Houve uma época em que as pessoas ficavam o dia inteiro ouvindo a emissora X, porque gostavam, e a amarração que essa emissora criava dentro da sua programação quase não deixava você sair.
Se fossem as emissoras, quando a gente fala desse tempo, é importantíssimo que você que está nos acompanhando, seja no podcast atual, seja no YouTube, no Instagram e até no Facebook, precisa entender o seguinte: nós estamos falando de uma época em que existia o AM e o FM, era simplesmente uma maneira de você transmitir o som do AM para o transmissor, para depois ser jogado na antena para ir para o seu receptor de rádio. Então, lá atrás, não tinha celular, não tinha Facebook, não tinha computador, não tinha internet, absolutamente nada. Muito menos o Google, ok? Então, vamos tentar entender como era isso. Né? Telefone discado, eventualmente um orelhão para quem não conseguisse ficar na fila muitos anos, esperando, não tivesse uma verba alta para cacifar esse telefone que era comprado e a um custo bastante forte, pesado. Enfim, as rádios musicais... O telefone era usado como investimento. Sim, sem dúvida. Até porque constava do imposto de renda. Até hoje, muita gente deixa aí a informação no imposto de renda, mesmo que não vale absolutamente nada, mas está lá. Bom, a Rádio Excelsior, ela tinha uma programação tanto quanto europeia, mas era estritamente musical, com algumas pitadas de jornalismo, de informação, porque isso é obrigatório por lei. Diz a lei que, no mínimo, você tem que dar 5% da sua programação de dedicação ao jornalismo e à informação. Tem gente que burla isso bastante, mas a lei é essa. A rádio difusora, então, a Excelsior, voltando, era uma rádio que tinha uma característica um tanto quanto europeia. Tocava música em espanhol, em inglês, em francês, em italiano, o inglês americano, inglês também o inglês da Inglaterra, do Reino Unido e tal. Já a difusora era uma linha, como o Binho falou lá atrás, um pouquinho mais black music. Né? Eles tinham fases na própria música. Teve lá The Sound of Philadelphia, TSOP, que era um sucesso danado, mas era uma sonoridade específica. E o Caion gostava muito disso. Então ele fazia uma rádio mais para o soul music, mais para black music. Isso tudo estava num outro canal. Quem gostava ficava o dia inteiro ouvindo. Ia para casa, ligava o rádio, no carro, se possível, também ouvia. Era mais ou menos assim. Você não tinha que extrair determinados programas para ouvir. Já no AM convencional, dos grandes comunicadores, as pessoas conversavam com seus ídolos. Então, tinha quem gostasse do Eli Correia, já citado aqui. O Eli ia para a Record, todo mundo ia junto. O Eli ia para a Capital, todo mundo ia junto. Ia para a Globo, enfim. Eles levavam o pessoal. E isso é mais ou menos o que se faz hoje com o que nós denominamos, nós não, os americanos denominaram podcast. Você vai lá e recorta um trecho daquela programação imensa da rádio e ouve a hora que você quer. Hoje, mais uma palavra, mais uma expressão gringa é on demand. Você escolhe a hora que você quer, encomenda, né? Não tem delivery, mas você mesmo faz o sistema e você ouve a hora que você quer. Então, o que o Binho estava contando é mais ou menos isso. As pessoas já estavam recortando, entre aspas, o programa de rádio da sua preferência e estavam indo atrás para ouvir tal hora em tal emissora, tal hora em tal emissora, e não existia... E aos poucos a audiência vai se despedaçando, vai ficando bem afinada, no sentido de fina, não de ajustada, como sintonia fina. Por quê? Porque os programas já não são mais aqueles que seguram, que sustentam a programação. A Bandeirantes é um exemplo também, a gente cita pouco, porque está falando de outras coisas e de outras áreas, mas a Bandeirantes AM, durante anos a fio, ela foi uma rádio de uma determinada sequência familiar. O pai ouvia, depois o filho se acostumava quando ia para a escola, porque tinha lá a tal da primeira hora, o pulo do gato, gostava do miado, ainda que incomodasse, porque lembrava que tinha que acordar cedo, e a coisa foi indo. Né? Até hoje, a família Saad se vale um pouco desta situação de ainda ser uma rádio que tem tradição familiar. Mas agora o Binho, que tem só 15 minutos de história para contar, talvez, exatamente isso. Vamos já afunilando para os dias de hoje. Binho, eu não vou falar muito mais, não. Tá bom. Só para fechar a passagem pelo Sistema Globo de Rádio, um dos programas que a gente criou e produziu ainda nos anos 90
no mesmo período em que estava sendo montada a CBN, a gente cuidava também dos conteúdos da Rádio Globo AM. E então, foi criado nesse período um programa chamado Agito Geral. O Agito Geral estreou com as ideias do Carlos Fernando, que é locutor esportivo, nos canais por assinatura ou, né, eventualmente também nos canais abertos, mas o Carlos Fernando era o apresentador que substituiu a tradição do horário de música sertaneja, mais de raiz na Rádio Globo, ou popular no período dos anos 90, e transformou num horário de programa com esporte, com entrevista, variedade e bastante jornalismo, além da prestação de serviço. Foi um lance bem legal. Na minha terceira volta à Rádio Globo, eu fui o último apresentador do Agito Geral. Então, eu tive uma participação no início desse programa, no período da sua criação, e depois, com alguma dorzinha, eu também fui o último apresentador do Agito Geral. Depois eu saí da Globo em 2014, porque o projeto era para levar para a FM a programação que estava sendo recriada, mas o projeto foi descontinuado, e aí não fazia mais sentido a gente continuar lá. Terminaram também com o Agito Geral, e aí eu saí de lá. E aí a gente passa para falar sobre FM nesses últimos 10 minutos. Eu comecei na Bandeirantes FM, a atual Band FM, rede por todo o Brasil. Ela era uma rádio dançante. Tive uma passagem, como estava no Sistema Globo de Rádio, em 1986. Eu tive uma passagem com a equipe do Carlos Roberto, o Bem TV, na Globo FM, Você Liga é Só Sucesso. Grandes amigos dessa época, Fernando Gasparetto, já tradicionalmente no FM, uma das maiores audiências de rádio no FM desde do final dos anos 80, mas em especial nos anos 90, passando por alguns prefixos populares. Ele fazia de manhã a Globo FM, o Carlos Roberto, que coordenava, dirigia a parte de programação e artística aqui em São Paulo, fazia o horário seguinte. Eu tive uma passagem de uns 8 meses, 9 meses, não sei quanto tempo, porque já estava ali mesmo, eu passava o dia inteiro, assim como o Luiz Fernando estava falando, eu era rato de rádio. Então, eu ficava lá ajudando a reorganizar a discoteca da Rádio Globo, que era riquíssima, discos de vinil, e a gente ficava ali viajando, relembrando grandes momentos, descobrindo sucesso que ninguém lembrava mais para tocar nas emissoras do grupo. E eu ficava ali ajudando e queria ajudar em todos os departamentos, a parte da promoção, criava produtos para o departamento comercial, era bem legal. Então, eu estava ali o dia inteiro, porque eu fazia o Jornal da Excelsior de manhã, como um dos noticiaristas, junto com o Juca Amaral, e depois, até a hora que eu ia gravar a Voz Padrão, que eu também produzia isso antes, então tinha um tempo. Aí eu passei durante um período a fazer esse horário. Tínhamos também nessa equipe, durante um bom tempo, o Augusto Batalha, o Mauro Brandão, tivemos também o Paulo Melo, que fazia uma programação voltada para o rock nos finais de semana, em especial, ele fazia isso, e o grande Sérgio Boca. Então, nós tínhamos duas pontas na Globo FM de São Paulo nesse período da programação Você Liga é Só Sucesso, que eram importantes, que era o que a gente estava citando agora há pouco, em termos de as âncoras, aquilo que segura a audiência. Então, Fernando Gasparetto fazia de manhã e o Sérgio Boca fechava a noite de uma maneira muito legal com Good Times. E ele fazia com muito prazer isso, ele gosta muito disso, tinha experiência e conhecimento para isso. Então, foram duas pontas de muito sucesso dentro do esquema da Globo FM. Eu tive a honra de participar durante um período disso. Depois, em 1987,
Luiz Fernando Malhoca foi para a Rede Transamérica para, no período, distribuir a programação e organizar a rede. Ele já explicou isso algumas vezes e vai, com certeza, voltar a falar a respeito desse assunto, desse período de expansão da Rede Transamérica, tentando fazer uma programação o mais próximo possível, unificada, sem satélite ainda, mas preparando já para o satélite. O coordenador em São Paulo era o Lélio Márcio Teixeira, o Lélio, maravilhoso, Cebolinha, né? Super legal, e também que eu ouvia sempre falar nas programações de rádio, tive o prazer de trabalhar com essa dupla. E aí foi um período muito legal, porque tinha programa com... tinha uns drops de humor, que era uma tradição da Transamérica e que se fortaleceu nesse período, com Serginho Leite, com Luiz Henrique Romagnoli, que já tinham essa tradição do humor no rádio, inclusive fizeram, né, aquele programa de humor do San Girardi durante um bom tempo e depois recriaram em outros períodos para fazer um programa pós jogos de futebol, mas não na Transamérica. Na Transamérica eles faziam outro tipo de humor. E lá o time era Marcos Andrade, o Delfis com PH, Delfis Fonseca, aí eu entrava à tarde, o Binho Beijo, como eu acabei assumindo, de tanto que era uma característica de saudação, mas eu recebia correspondência escrito Albinho Beijo, então eu acabei assumindo e o pessoal brincava com isso também, então ficou o Binho Beijo nesse período. Henrique Terra, às 6 da tarde, à noite a gente tinha a linha mais romântica também, com alguns grandes nomes também que passaram pela Transamérica nesse período. Foi um período muito, muito bom em que eu trabalhei com o Luiz Fernando Malhoca. Obrigado. Você se esqueceu do Maurício Martins e se esqueceu do mais importante, não desmerecendo todo esse time que você falou, mas hoje ele é um nome de alto nível e de alta conta bancária. Fausto Silva. Ele apresentava o Fausto na parada, né? Parava. Quem fazia o programa junto com o Fausto? Você lembra? Oi? Quem fazia o programa junto com o Fausto Silva na Transamérica? Você era o apoio dele. Sim, sim. Eu era o cara que ouvia o tempo inteiro, sua mãe, Pentelho. O Fausto, maravilhoso Fausto Silva. Eu ia citar isso para fechar a passagem da Transamérica, que a gente fez o programa junto, que o pessoal brincava lá, que era o gordo e o magro, e o Fausto muito bem assessorado, com uma equipe de redação maravilhosa, na época com a Lucimara Parisi, sempre muito gentil também, era uma equipe muito boa. Luiz Fernando Malhoca fez uma grande equipe na Transamérica. Fran Augusti, o jornalista que já foi do estado de São Paulo, hoje é falecido. Magalhães, que atualmente ainda é redator da Praça Nossa. Exatamente. Então, nos seus 5 minutos finais, o que é que faltou contar? Bom, como ouvinte de rádio, eu sempre fui muito apaixonado pela Jovem Pan 2, desde o tempo que ela era gravada, no período em que ela passou a ter a programação ao vivo com uma grande equipe, da qual Luiz Fernando também fazia parte. Eu já tinha tido a honra de ter trabalhado numa das equipes do Luiz Fernando. Aí ele foi fazer também promoção na Jovem Pan, no mesmo período em que eu saí da Transamérica, em 1988, foi o ano de fazer a Jovem Pan. O Emílio Surita, eventualmente, na época que eu estava começando na Band, eu ainda nem tinha certeza se ia continuar fazendo rádio, porque o meu projeto era outro até então, ele falava de vez em quando, o Tutinha te ouviu e ele queria falar com você. Aí, mas depois ele começava a falar do Tutinha, ele começava a detonar o Tutinha. E isso me assustava, porque eu gostava muito da Jovem Pan como ouvinte. Então ele falava, vamos lá qualquer dia para falar na radinha, Tutinha quer falar com você. Mas eu nunca fui naquele período. E surgiu o convite do Sistema Globo de Rádio, em 1986. Então, eu estava gostando muito de fazer rádio. Fazer rádio era aquilo, como eu contei na primeira parte, né,
dessa minha participação aqui com o Luiz Fernando. Então, eu quero fazer, mas aí eu tenho que aprender. E era uma grande escola. O Sistema Globo de Rádio, como vocês perceberam, foi minha escola de rádio, e mais do que isso, foi minha escola de vida. De lá eu tenho grandes amizades. Do rádio, em geral, eu tenho grandes amizades, muito apreço e carinho. Foram poucas as decepções, porque às vezes você gosta de uma pessoa e quando você está perto dela, toda aquela imagem se desfaz no dia a dia, na convivência, mas em grande porcentagem, sempre eu fui correspondido com muito carinho por todos. E um belo dia, Arnaldo Sacomani estava na Jovem Pan e eu tinha saído da Transamérica e fui trabalhar com o Sacomani. Nesse período, a equipe de promoção era da Publinter, a Publinter do Luiz Fernando Malhoca. E aí ele estava lá com uma equipe maravilhosa, que tinha Jorge Damião e Paulinho Azeitona numa ponta e Alex Tranjan e Marcelo Moraes na outra ponta. Tinha trabalhado já com o Damião no Sistema Globo de Rádio, conhecia o Paulinho Azeitona e já tinha trabalhado na Transamérica, porque o Marcelo Moraes e o Alex Tranjan faziam a promoção de lá num grande período da Transamérica, que depois gerou toda uma história forte da Transamérica com um período de pop rock e bastante humor. E na Jovem Pan, isso já era tradicional. A gente já tinha o Djalma Jorge, a gente tinha o Café com Bobagem, a gente começava o dia na Jovem Pan com o Zé Américo. No período em que a Rádio Cidade resolveu fazer uma dupla, um casal de apresentadores na cidade, o Tutinha se antecipou e colocou junto ao Emílio Surita, num novo horário para o Emílio, ele colocou a Mônica Venerabile. Então, eu participei de um bom momento, que foi um período até mais popular da Jovem Pan 2, em que se tocava bastante sucesso com alguns artistas mais populares, também pelo estilo de programação do Arnaldo Sacomani, mas que mantinha o humor e inovações, como sempre. Foi um período muito legal também, em que aí eu achava que já tinha me resolvido com o rádio, porque trabalhar com o Tutinha foi muito bom, comigo foi muito legal, ele tentou até me oferecer melhores condições para que eu saísse naquele período do Sistema Globo de Rádio, e ele falava: você quer fazer jornalismo? Então vem fazer na PAN, rádio de jornalismo é a Jovem Pan, você fica fazendo lá naquele lugar, aquilo lá nunca vai ser jornalismo. Eu não podia contar para ele, oficialmente, que talvez ele tivesse algumas informações, que a gente estava construindo a CBN e que ia concorrer direto com a Jovem Pan, então eu não podia contar. Aí eu fui para lá para fazer alguns horários no final de semana e o Tutinha acabou me colocando para fazer o São Paulo by Night, que também marcou durante muito tempo a noite de São Paulo. Eu só tenho tempo para agradecer você. Muito bom conversar e contar tantas histórias do rádio. Eu só não posso fazer o terceiro programa com você, porque os outros companheiros vão ficar muito chateados. Obrigado, um abraço grandão e semana que vem a gente está de volta, Minho. Ok, eu que agradeço. Continuem acompanhando aí Vozes do Brasil e todas as outras séries produzidas pelo Luiz Fernando Malhoca. Esse tem fundamento para poder falar do rádio brasileiro. É um prazer sempre. Grande abraço, Luiz Fernando. A todos aí, saúde e paz. Obrigado a você que acompanhou até agora. Não dá tempo para mais nada. Semana que vem estamos de volta.